aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Polena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando esse programa de hoje. Beth está entrando aí na tela. Aí, Beth, estou fazendo aqui o programa hoje de uma forma diferente. Olha, gente, a gente faz um esforço aí para levar a informação para todos vocês, né, Beth? Isso. Olha, pessoal, o programa de hoje nós vamos tratar exatamente, né, Beth, da tentativa de golpe de Estado, né, da ação dos militares, como tem sido apurado nas investigações criminais e também pela CPI da Covid. É um programa importantíssimo. E aí vamos ter um convidado muito especial. Beth, quem será nosso convidado de hoje? Olha, o nosso convidado de hoje é conhecido aqui do projeto, é uma pessoa muito especial, é o Francisco Carlos Teixeira da Silva, nosso conhecido Chico Teixeira, que eu gostaria muito de colocá-lo aqui no vídeo e agradecer desde já por ter aceitado participar dessa conversa. Ele que é um dos maiores especialistas, estudiosos, produz um trabalho intelectual muito importante nessa área que nós vamos conversar e outras, né? Então, assim, o Chico é professor titular aposentado de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora e é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com estágio de pesquisa na Universidade Livre de Berlim, onde também foi professor visitante. Tem pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP, é fundador do Laboratório de Estudos do Tempo Presente, da UFRJ, autor de vários livros, foi ganhador do Prêmio Jabuti de 2014. Entre os livros que ele publicou, um dos mais recentes é Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, né? Uma história interna do 8 de janeiro, junto com o professor Carlos Schuster. E lembrando que o Chico, e a gente tem que agradecer, ele é, na verdade, o mentor, o organizador deste projeto que eu hoje participo, que é o SOS Brasil Soberano, já numa visão muito importante lá atrás, logo depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Obrigada, Chico, você mora aqui no nosso coração, no coração de toda a equipe. Então, Chico, hoje nós estamos falando num dia, né, a gente até estava conversando um pouco antes do programa começar, né, o dia em que se comemora os 35 anos da Constituição, né, da promulgação da Constituição brasileira, com os atentados, sérios atentados violentos aqui no Rio de Janeiro, né, que matou 3 médicos e deixou um ferido. Nessa questão da violência e da questão geral do Brasil, mas a gente começa focando realmente na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Já se passaram quase 9 meses, né, desde que o ato golpista aconteceu. Os detalhes, o planejamento, os responsáveis por esse golpe, essa tentativa de golpe, tem vindo à luz a cada depoimento da CPMI, a cada nova incursão da Polícia Militar, a cada nova condenação de fascistas pelo STF. Entre esses agora investigados e até presos preventivamente estão muitos militares e alguns militares de alta patente. Você, que é um dos maiores teóricos e especialistas na questão militar brasileira, como você vê o envolvimento de vários oficiais na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro? Oi, boa tarde, é um prazer estar com vocês, em primeiro lugar, um prazer imenso mesmo, né? De fato, hoje era para ser um dia de comemoração, né, dos 35 anos da Constituição de 1988. O Jorge é um dos grandes especialistas nessa Constituição, a gente várias vezes já discutiu isso,
De qualquer forma, mesmo que não tivesse acontecido esse horror que aconteceu essa madrugada no Rio de Janeiro, essa comemoração seria uma comemoração com um certo sabor amargo, né? Essa Constituição, desde 1988, teve 129 emendas nela, sendo que 17 emendas foram feitas no governo Temer e Bolsonaro. Em 6 anos de governo, se fizeram 17 emendas. Emendas que alteraram profundamente o duplo caráter que essa Constituição tinha. De um lado, de ser profundamente garantista em relação aos direitos da pessoa, né? E, de outro lado, de ser socialmente avançada, né? Principalmente no que se refere a trabalho, previdência, né? Educação e saúde. O que nós vimos hoje é que a questão da segurança e da dignidade da pessoa humana está sendo duramente ameaçada, a violência está fora de controle, né? E os aspectos progressistas, socialmente progressistas, foram aos poucos retirados da Constituição, né? O SUS só se salvou por causa da pandemia, né? 3 ou 4 semanas antes da pandemia se alastrar, o então ministro da Saúde já vinha pedindo a privatização do SUS, né? Então, na verdade, é uma comemoração com um sabor duplamente amargo. A questão central hoje é esclarecer o golpe, é tornar o golpe, né, transparente, né, e revelar todo o seu processo de construção, né? E esse processo de construção ele passa necessariamente por essas lideranças militares que, desde o início, não aceitaram a vitória do presidente Lula. Quando eu falo não aceitaram a vitória do presidente Lula, não é apenas um sentimento esse existente, né? Mas são fatos. Por exemplo, os comandantes militares não quiseram fazer a passagem de cargos no governo Lula. Fizeram, né, em dezembro, antes, né? E isso foi aceito pelo ministro da Defesa, que inclusive achou uma boa solução, né, esse ato, né, desses comandantes militares em não prestar continência ao poder da nação, ao voto livre e soberano da nação, né? Eu diria que nós estamos perante uma situação complexa na qual uma parte do governo, e eu me refiro ao núcleo político do governo, eu me refiro ao GSI, né? Primeiro com o general Gonçalves Dias, agora com o general Amaro, né? Eu me refiro ao Ministério da Defesa, né? E me refiro também, bobamente, ao chanceler Mauro Vieira, por motivos totalmente superficiais, e estão numa pressa muito grande de virar essa página. Eles usam essa expressão o tempo todo. Vamos virar a página da história, no sentido de que não querem, e isso eu posso entender, que o governo Lula fique marcado pelo golpe e seja o governo do golpe, o único assunto seja o golpe. E os avanços que estão sendo obtidos, queda da inflação, queda dos juros, na retomada do Fome Zero, do Bolsa Família, aumento do PIB, não se tornem notícias positivas e que só tenha comentários, ações. E no outro dia eu estava conversando com um colega de televisão e estava falando, não dá nem mais para contar minutagem sobre golpe, porque ele já domina os noticiários há muito tempo e durante muito tempo vai ficar. Então, na verdade, esse núcleo do governo gostaria de virar essa página, e isso implica em não ter punições ou abrandar essas punições. Esse grupo do governo está muito irritado com as penas que o Supremo Tribunal Federal está impondo, né, a essas pessoas. E tem manifestado, né, que essas penas são draconianas, na verdade, está se julgando 2 vezes a pessoa pelo mesmo delito, né, golpe de Estado e abolição do Estado de Direito. Está sendo criado um ambiente de desautorização, né, da punição, né,
que abre caminho, evidentemente, para, em torno de uma campanha eleitoral, se fazer uma anistia, né, dessas pessoas. Um outro grupo do governo, com o ministro Dino, com o secretário do Ministério, Ricardo Capelli, que agora está de volta aqui no Rio, né? A Advocacia Geral da União, com Jorge Messias, e no Supremo o próprio Alexandre de Moraes, querem levar à frente esse processo, mas estão encontrando grandes dificuldades, quer dizer, uma grande pressão sobre o Alexandre, uma pressão sobre o Supremo feito pelos parlamentares, né? Muitas vezes se interpreta erradamente essa pressão como se fosse só uma disputa de competências. Na verdade, é uma tentativa de paralisar o Supremo, né? Nesse sentido. Esses elementos, eles querem realmente achar esses culpados. E isso, até agora, tem sido muito difícil. Inclusive, a tentativa de fazer o Flávio Dino cair para cima, cair para ser ministro do Supremo, é algo que abriria o caminho, né, para a separação de segurança pública de justiça. Uma coisa que facilitaria enormemente a que as duas polícias, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, se tornassem senhoras do Ministério, porque seriam, né, os grupos mais importantes aí, e a gente não sabe a quem esse ministério seria dado. Então, temos aí sérios problemas e temos, dentro do próprio governo, a dificuldade em agilizar, aprofundar, né, as investigações, ou então a velha história de virar a página. Francisco, eu queria pegar três fatos, tá, na questão dos militares, mas três fatos bem recentes. Primeiro fato, após a eleição do segundo turno, o fechamento de rodovias e os acampamentos nos quartéis, e que o alto comando do Exército nada fez, os comandantes militares nada fizeram. Isso é um fato incontroverso na história do Brasil atual. Ou seja, acampamento na porta de quartel e nada feito pelo alto comando do Exército. Segundo fato que eu gostaria de destacar é que o envolvimento de militares da reserva que atuavam no governo Bolsonaro, no caso de Braga Neto e no caso do general Ramos, e principalmente Braga Neto, com declarações e criando expectativas no meio de seus apoiadores para um golpe de Estado. E o terceiro fato que eu queria incluir para a sua análise, que eu vou te apresentar, é a suposta, vamos botar suposta porque nós não lemos ainda, mas o que se diz da delação de Mauro Cid. E a delação de Mauro Cid aponta que o comandante do Exército, segundo Mauro Cid, segundo tem sido anunciado, ele chegou a ameaçar o Bolsonaro de ordens de prisão caso ele apresentasse, né, essa tentativa golpista, a tentativa de golpe de Estado. Aí eu te pergunto, diante desses fatos, como que você vê o envolvimento dos militares diante desses fatos que nós falamos, alguns fatos concretos, como você vê o envolvimento dos militares nessa tentativa de golpe? Bom, vamos partir do simples para o mais difícil. A declaração do general Freire, que foi um general que serviu muito bem ao Bolsonaro e a todo o deslanche do processo de ameaças à Constituição do governo Bolsonaro. Mas a tal ameaça do general Freire de prender Bolsonaro se ele tentasse dar um golpe de Estado. Eu pessoalmente conversei com alguns generais do alto comando que conheço há bastante tempo, alguns foram meus alunos, né? E todos foram unânimes de dizer que isto não aconteceu. Não houve esse processo, né? Que isso foi, evidentemente, uma versão para melhorar a imagem dos militares que foi passada para a imprensa, e a imprensa aceita essas versões. A grande imprensa, ela vive de grandes títulos, e isso era um grande título, um general ameaçado à ordem de prisão ao Bolsonaro. O general estava dentro do bolsonarismo, né? Não houve isso de maneira alguma, isso é inexistente, né? A segunda coisa é a denúncia do Mauro Cid, né, contra o almirante Almir Carnier, né?
O almirante Almir Garnier foi meu colega no Ministério da Defesa e foi meu chefe na Escola de Guerra Naval, né? E o Cid foi meu aluno, né? Em 2 semestres, né? Um brilhante aluno, um aluno muito inteligente, muito aplicado, muito dedicado, né, aos trabalhos, fez uma tese sobre a força de paz do Brasil no Haiti, uma tese de doutorado, né? Então, vamos com calma. Quer dizer, o que fica muito claro na delação do Cid é que o Cid não cita nenhum militar do Exército, nem aqueles que estavam lá dentro do Planalto, como Augusto Heleno, como Ramos, como o próprio Braga Neto, e ele vai buscar como único militar que apoiaria um golpe de Estado o comandante da Marinha, Almir Garnier, que reconhecidamente era bolsonarista, né? Chegou ao comando da Marinha sem cumprir todo o cursus honorum que se esperaria de um comandante da Marinha, foi o responsável por fazer aquele desfile de blindados, né, em Brasília, queimando diesel lá no céu de Brasília, etc. Ou seja, era uma coisa já sabida, conhecida, né? E com essa delação, o Cid, afastou do comando do Exército, aonde o pai dele tem uma penetração importante e onde ele poderia continuar sendo protegido, qualquer ameaça, transferindo isso para a Marinha. No Ministério da Defesa, nós sempre tivemos uma piada interna muito interessante. E uma das coisas que se dizia que era mais fácil a Marinha do Brasil fazer um acordo com a Marinha da Argentina do que com o Exército Brasileiro, né? Que eles não conseguiam se entender, não conseguiam ter nenhum programa mútuo ou comum nesse sentido. O que mostra a delação do Cid é exatamente isso. Continua sendo, né, muito mais externo à Marinha brasileira do que qualquer outra, ou a Marinha americana, ou qualquer outra coisa parecida nesse sentido. A credibilidade que eu tenho nessa delação é zero, apenas nesses pontos que são vazados, e são vazados seletivamente. Desse vazamento seletivo, o que mostraria é que o Cid continua protegido pelo antigo alto comando e os comandantes militares, né, do Exército, né, não faz uma declaração contra eles, né, ao contrário, eles aparecem como legalistas, o que não era o caso. Vamos lembrar que não só a questão de proteção e apoio, né, aos acampamentos patrióticos, eu estive no acampamento do Rio, estive no acampamento de Brasília, encontrei vários militares de alta patente da reserva lá, trabalhando dentro dos 2 acampamentos, né, e a gente vê com clareza, né, que, por exemplo, quando o Ricardo Capelli e o Dino tentaram prender aqueles depredadores de Brasília e eles correram para a Praça dos Cristais, em frente ao comando militar. O comando militar, por ordem do general Arruda, ele coloca na rua blindados. E os blindados, né, protegem o acampamento e não permitem a passagem da PM. E, inclusive, dão um ultimátum ao Dino. O Dino estava no comando, isso me foi narrado, né? E o Arruda, aos berros, se refere ao Dino, aos berros, a um ponto tal que o Dino temeu ser preso. O único objetivo dele era sair de lá para não ser preso, porque imaginava-se isso. E o general liga para o Gonçalves Dias e diz: olha, não vai ser permitido, diz aí ao Lula. Aí o Múcio e o Gonçalves Dias apoiam essa posição indisciplinada de não cumprir o ato fundamental da intervenção em Brasília, da intervenção civil em Brasília. Eles esperavam outra coisa, né? Como eles esperam, só um pé de passo, como eles esperam a qualquer momento que isso seja feito no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, exatamente para desestabilizar o governo e mostrar que sem os militares ninguém pode governar o Brasil, né? Essa é a chave da violência, e eu não vou discutir agora se foi morte por engano ou morte
de propósito, estou falando do caráter da violência descontrolada nesses mais importantes estados da federação, né? Que aponta para, né, uma ação de desestabilização do governo e a necessidade de se chamar para eles os militares de volta à cena. Mas isso aqui é um pé de página, podemos voltar aí depois. Mas o que fica claro é que o general Arruda, primeiro, ele desdobra blindados contra a PM e contra a Polícia Federal. Ele tinha nomeado, desde fevereiro, estava indicado, desde fevereiro de 2022, o CID para comandar as forças especiais, um dos poucos martelos que nós temos, né? Aquilo que pode ser utilizado automaticamente. Nós temos paraquedistas do Exército, nós temos as forças especiais do Exército e fuzileiros navais da Marinha. Só isso. O resto não dá para usar de imediato em qualquer parte do território nacional, né? Ele se utiliza disso e nós sabemos agora, graças a esse general que teve o sigilo dele quebrado, que haviam os famosos kids pretos, que a gente já viu quem era, né? Tem um vídeo aí que todo mundo viu, que um tenente da PM está prendendo pessoas dentro do Palácio do Planalto e o coronel Fernandes da Hora, o comandante da Guarda Presidencial, que não impediu a invasão, embora ele tivesse 900 homens à disposição dele, né? Ele fica disputando, esse não, esse é meu, esse sim, esse não, quem podia e quem não podia ser preso. Mais covardes policiais, esse é nosso. Comanda esse aqui, ó, do Exército, bora, vai pra lá. Então, na verdade, o que a gente vê é uma série, e eu queria chamar muito atenção a isso, quer dizer, o Arruda, o Freire, o CID principalmente, são oficiais, né, de forças especiais, onde se trabalha largamente com o conceito de guerra psicológica adversa, de espalhar versões para desorientar as pessoas. Eles trabalham com isso largamente e eles usam isso todo o tempo. E usam a imprensa corporativa, a grande imprensa, para passar essas informações como sendo verdadeiras, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso, ter bastante cuidado com isso. Por exemplo, a afirmação debochada do general Tomás, atual comandante do Exército, em entrevista com a jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, de que como é que a Marinha ia dar golpe? Isso não existiu, não pode. A Marinha não pode ter golpe, ela não tem tropa, ela vai trazer os navios para o Lago Paranoá, e todo mundo acabou rindo isso. Mas só que não perceberam que o maior martelo atual das Forças Armadas Brasileiras é o Corpo de Fuzileiros Navais, com 18 mil homens extremamente bem treinados e apetrechados, e com uma gigantesca base de fuzileiros navais em Brasília. Tá? Então, não é nenhuma piada, não tem nenhuma razão de piada, e nitidamente a declaração do general Tomás era um elemento dessa guerra adversa, dessa guerra psicológica, né, que a jornalista engoliu por desconhecimento dela das estruturas e da composição das Forças Armadas brasileiras, né? Isso é muito comum, o uso desse processo. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado aí, né, e não se deixar levar por essas informações. Francisco, eu queria pegar três fatos, tá, na questão dos militares, mas três fatos bem recentes. Primeiro fato, após a eleição do segundo turno, o fechamento de rodovias e os acampamentos nos quartéis, e que o alto comando do Exército nada fez, os comandantes militares nada fizeram. Isso é um fato incontroverso na história do Brasil atual. Ou seja, acampamento na porta de quartel e nada feito pelo alto comando do Exército. Segundo fato que eu gostaria de destacar é que o envolvimento de militares da reserva que atuavam no governo Bolsonaro, no caso de Braga Neto e no caso do general Ramos, e principalmente Braga Neto, com declarações e criando expectativas no meio de seus apoiadores para um golpe de Estado. E o terceiro fato que eu queria incluir
para sua análise, que eu vou te apresentar, é a suposta, vamos botar suposta, porque nós não lemos ainda, mas o que se diz da delação de Mauro Cid. E a delação de Mauro Cid aponta que o comandante do Exército, segundo Mauro Cid, segundo tem sido anunciado, ele chegou a ameaçar o Bolsonaro de ordens de prisão caso ele apresentasse, né, essa tentativa golpista, a tentativa de golpe de Estado. Aí eu te pergunto, diante desses fatos, como que você vê o envolvimento dos militares diante desses fatos que nós falamos, alguns fatos concretos, como você vê o envolvimento dos militares nessa tentativa de golpe? Bom, vamos partir do simples para o mais difícil. A declaração do general Freire, que foi um general que serviu muito bem ao Bolsonaro e a todo o deslanche do processo de ameaças à Constituição do governo Bolsonaro. Mas a tal ameaça do general Freire de prender Bolsonaro se ele tentasse dar um golpe de Estado. Eu pessoalmente conversei com alguns generais do alto comando que conheço há bastante tempo, alguns foram meus alunos, né? E todos foram unânimes de dizer que isto não aconteceu. Não houve esse processo, né? Que isso foi, evidentemente, uma versão para melhorar a imagem dos militares que foi passada para a imprensa, e a imprensa aceita essas versões. A grande imprensa, ela vive de grandes títulos, e isso era um grande título, um general ameaçado à ordem de prisão ao Bolsonaro. O general estava dentro do bolsonarismo, né? Não houve isso de maneira alguma, isso é inexistente, né? A segunda coisa é a denúncia do Mauro Cid, né, contra o almirante Almir Carnier, né? O almirante Almir Carnier foi meu colega no Ministério da Defesa e foi meu chefe na Escola de Guerra Naval, né? E o Cid foi meu aluno, né, em 2 semestres, né? Um brilhante aluno, um aluno muito inteligente, muito aplicado, muito dedicado, né, aos trabalhos, fez uma tese sobre a força de paz do Brasil no Haiti, uma tese de doutorado, né? Então, vamos com calma. Quer dizer, o que fica muito claro na delação do Cid é que o Cid não cita nenhum militar do Exército, nem aqueles que estavam lá dentro do Planalto, como Augusto Heleno, como Ramos, como o próprio Braga Neto, e ele vai buscar como único militar que apoiaria um golpe de Estado o comandante da Marinha, Almir Garnier, que reconhecidamente era bolsonarista, né? Chegou ao comando da Marinha sem cumprir todo o cursus honorum que se esperaria de um comandante da Marinha, foi o responsável por fazer aquele desfile de blindados, né, em Brasília, queimando diesel lá no céu de Brasília, etc. Ou seja, era uma coisa já sabida, conhecida, né? E com essa delação, o Cid, afastou do comando do Exército, aonde o pai dele tem uma penetração importante e onde ele poderia continuar sendo protegido, qualquer ameaça, transferindo isso para a Marinha. No Ministério da Defesa, nós sempre tivemos uma piada interna muito interessante. E uma das coisas que se dizia é que era mais fácil a Marinha do Brasil fazer um acordo com a Marinha da Argentina do que com o Exército Brasileiro, né? Que eles não conseguiam se entender, não conseguiam ter nenhum programa mútuo ou comum nesse sentido. O que mostra a delação do Cid é exatamente isso. Continua sendo, né, muito mais externo à Marinha brasileira do que qualquer outra, ou a Marinha americana, ou qualquer outra coisa parecida nesse sentido. A credibilidade que eu tenho nessa delação é zero, apenas nesses pontos que são vazados, e são vazados seletivamente. Desse vazamento seletivo, o que mostraria é que o Cid continua protegido pelo antigo alto comando e os comandantes militares, né, do Exército, né, não faz uma declaração contra eles,
né? Ao contrário, eles aparecem como legalistas, o que não era o caso. Vamos lembrar que não só a questão de proteção e apoio, né, aos acampamentos patrióticos, eu estive no acampamento do Rio, estive no acampamento de Brasília, encontrei vários militares de alta patente da reserva lá, trabalhando dentro dos dois acampamentos, né, e a gente vê com clareza, né, que, por exemplo, quando o Ricardo Capelli e o Dino tentaram prender aqueles depredadores de Brasília e eles correram para a Praça dos Cristais, em frente ao comando militar. O comando militar, por ordem do general Arruda, ele coloca na rua blindados. E os blindados, né, protegem o acampamento e não permitem a passagem da PM. E, inclusive, dão um ultimátum ao Dino. O Dino estava no comando, isso me foi narrado, né? E o Arruda, aos berros, se refere ao Dino, aos berros, a um ponto tal que o Dino temeu ser preso. O único objetivo dele era sair de lá para não ser preso, porque imaginava-se isso. E o general liga para o Gonçalves Dias e diz, olha, não vai ser permitido, diz aí ao Lula. Aí o Múcio e o Gonçalves Dias apoiam essa posição indisciplinada de não cumprir o ato fundamental da intervenção em Brasília, da intervenção civil em Brasília. Eles esperavam outra coisa, né? Como eles esperam, só um pé de pato, como eles esperam a qualquer momento que isso seja feito no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, exatamente para desestabilizar o governo e mostrar que sem os militares ninguém pode governar o Brasil, né? Essa é a chave da violência. Eu não vou discutir agora se foi morte por engano ou morte de propósito, estou falando do caráter da violência descontrolada nesses mais importantes estados da federação, né? Que aponta para, né, uma ação de desestabilização do governo e a necessidade de se chamar para eles os militares de volta à cena. Mas isso aqui é um pé de página, podemos voltar aí depois. Mas o que fica claro é que o general Arruda, primeiro, ele desdobra blindados contra a PM e contra a Polícia Federal. Ele tinha nomeado, desde fevereiro, estava indicado, desde fevereiro de 2022, o CID para comandar as forças especiais, um dos poucos martelos que nós temos, né? Aquilo que pode ser utilizado automaticamente. Nós temos paraquedistas do Exército, nós temos as forças especiais do Exército e fuzileiros navais da Marinha. Só isso. O resto não dá para usar de imediato em qualquer parte do território nacional, né? Ele se utiliza disso e nós sabemos agora, graças a esse general que teve o sigilo dele quebrado, que haviam os famosos kids pretos, que a gente já viu quem era, né? Tem um vídeo aí que todo mundo viu, que um tenente da PM está prendendo pessoas dentro do Palácio do Planalto e o coronel Fernandes da Hora, o comandante da Guarda Presidencial, que não impediu a invasão, embora ele tivesse 900 homens à disposição dele, né? Ele fica disputando, esse não, esse é meu, esse sim, esse não, quem podia e quem não podia ser preso. Mais covardes policiais, esse é nosso. Comanda esse aqui, ó, do Exército, bora, vai pra lá. Então, na verdade, o que a gente vê é uma série, e eu queria chamar muito atenção a isso, quer dizer, o Arruda, o Freire, o Cid principalmente, são oficiais, né, de forças especiais, onde se trabalha largamente com o conceito de guerra psicológica adversa, de espalhar versões para desorientar as pessoas. Eles trabalham com isso largamente e eles usam isso todo o tempo. E usam a imprensa corporativa, a grande imprensa, para passar essas informações como sendo verdadeiras, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso, ter bastante cuidado com isso. Por exemplo, a afirmação debochada do general Tomás, atual comandante do Exército, em entrevista com a jornalista
Eliane Cantanhede, da Globo News, de que como é que a Marinha ia dar golpe? Isso não existiu, não pode. A Marinha não pode ter golpe, ela não tem tropa, ela vai trazer os navios para o Lago Paranoá, e todo mundo acabou rindo isso. Mas só que não perceberam que o maior martelo atual das Forças Armadas Brasileiras é o Corpo de Fuzileiros Navais, com 18 mil homens extremamente bem treinados e apetrechados, e com uma gigantesca base de fuzileiros navais em Brasília. Tá? Então, não é nenhuma piada, não tem nenhuma razão de piada, e nitidamente a declaração do general Tomás era um elemento dessa guerra adversa, dessa guerra psicológica, né, que a jornalista engoliu por desconhecimento dela das estruturas e da composição das Forças Armadas brasileiras. Né? Isso é muito comum, o uso desse processo. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado aí, né, e não se deixar levar por essas informações. Mas baseado na sua versão da primeira resposta sobre uma certa divisão dentro do governo em relação às punições e o status desse imbricamento, desse envolvimento dos militares tão profundamente enraizados, né, nessa tentativa de golpe, você acha que será possível, nós vamos perder de novo a oportunidade de punir exemplarmente esses militares, ou nós ainda estamos longe de uma possibilidade de que essas pessoas sejam investigadas, incriminadas e condenadas? Eu acho que, nesse momento, né, já escrevemos até juntos sobre isso, eu e o Jorge Polena, né? Nesse momento, é um momento excepcional para o rompimento daquela prática, né, de tutela militar sobre a República. É um momento excepcional. Né? A popularidade, a credibilidade, a confiança da população nas Forças Armadas desabou. Né? Em 3 meses, caiu mais de 25 pontos. Né? Os militares foram mostrados com uso de recursos, né, compras, licitações abusivas nesse momento. Se nós resolvermos virar a página sem essas punições, vamos perder isso e vamos reconfirmar, né, a tutela militar sobre a República. Eu diria que os golpes, na verdade, foram 4, foi um crescendo de golpe. O primeiro foi no dia 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro disse que não obedeceria mais o Supremo. Fez manifestações em Brasília, São Paulo, Rio. Depois, no dia 30 de outubro, quando saiu, de 2022, quando saiu o resultado das eleições, e se tem até 2 minutas, uma com o Mauro Cid, outra com o Anderson Torres, de como seria o golpe. É a rota, né, o roteiro do golpe. A terceira tentativa foi no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, quando se fez o ensaio geral de quebrar Brasília. E, enfim, a quarta, no 8 de janeiro, quando se deu o espetáculo que todos nós conhecemos. Né? Uma insurreição de tipo fascista, muito clara, parecida com o Capitólio, parecida com aquilo que aconteceu na Praça Maidan, na Ucrânia, parecido com aquilo que aconteceu em La Paz contra Evo Morales. Aí. O método foi o mesmo. O método foi o mesmo. Você cria o caos para, então, trazer as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem nesse sentido. Bom, esse processo de golpe ele tem 3 pilares. Um deles é o bolsonarismo de raiz. Esse que pagou ônibus, foi, comprou lanche, foi quebrar, estava lá, etc. E do qual se deram mais de 1.600 prisões, vários indiciamentos e já quase 10 julgamentos com penas severas. O segundo pilar foi o governo do Distrito Federal, através do governador ibanês, do Anderson Torres, que sai da Justiça, do Ministério da Justiça, para ir para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, malgrado o
Flávio Dino, na ocasião, já indicado para ministro da Justiça, mas não tinha tomado posse, estávamos, né, no 12 de dezembro ainda, ele afirmou que não era um bom sinal, que isso não deveria ser feito. E a gente deve levantar aqui um dado muito especial. A PM, como toda a segurança do Distrito Federal, é paga pelo governo federal. Não é por verba de governo do Distrito Federal. É o governo federal, o que dá direito ao Dino e legitimidade ao Dino de ter falado contra isso. Esse segundo pilar foi punido, né? Quer dizer, Anderson Torres foi preso, está com tornozeleira agora, e a cúpula da PM do Distrito Federal está presa. Os coronéis da PM estão presos. O terceiro pilar foi no âmbito do governo federal. Se deu no âmbito do GSI, do Comando Militar do Planalto, do Comando da Guarda. Quando eu falo Comando Militar do Planalto, é o general Dutra, o coronel Fernandes da Hora, que era o comandante da Guarda Presidencial, e o próprio Arruda, que era comandante do Exército, que tinham meios, todos eles tinham meios para parar imediatamente aquilo que tinha começado, e não o fizeram, né? Não o fizeram, né? Agora, esse terceiro pilar, que envolve GSI, ABIN, Ministério da Defesa, comandos militares, ele até agora não foi tocado. Ele até agora blindado, né? Está intocado, blindado. Tá aí. Né? Tá aí. O único militar de patente mais elevada que foi a julgamento foi na Justiça Militar, um coronel que ofendeu os comandantes, né, militares. O resto não aconteceu. E agora se abriu um IPM, um inquérito policial militar, contra o professor Marcelo Pimentel, que é um militar da reserva, por ter feito críticas ao comando do Exército. O resto, não aconteceu nada até agora, né? Não tem nada feito aí. Então, a ideia de passar a página é um pouco não chegar, deixar essas pessoas fora do processo de punição. Eu quero te colocar agora o seguinte. Então, já estamos diante de uma situação que os militares estão envolvidos nisso. Agora, eu queria que vocês fizessem uma exposição para a gente. Né? Havia um sentimento no meio militar de uma conquista de poder e aproveitar o governo Bolsonaro, a ação do Bolsonaro para isso. Quer dizer, eles terem um poder efetivo, quer dizer, ao invés de serem militares e ficarem nos quartéis cuidando daquilo que deveriam fazer, da soberania do país, da defesa do país. Fala um pouco para a gente sobre isso aí. Essa é uma discussão muito densa e difícil de ser feita, né? Nós todos conhecemos o fundo conservador, socialmente, comportamentalmente conservador da sociedade brasileira e dos grupos dirigentes da sociedade brasileira, né? E que se deixam levar por essa pauta, por exemplo, de costumes e que carregam consigo uma massa, né? Uma massa. Vamos lembrar que a diferença da vitória do Lula foi 1,8% de votos. Né? Claro que foi uma eleição onde houve uma derrama de dinheiro, onde houve uso de máquina pública, que houve tudo isso. Mas houve também a Covid. E as pessoas não acharam mal associar, né, esse genocídio, né, inclusive genocídios mais específicos, como do povo Yanomami, né, ou péssimo desempenho econômico do governo ao governo. Né? Isso não foi feito. Nós temos também essa tradição de tutela militar. Né? E nós temos também, no Brasil, e isso é importante que seja dito, uma tradição fascista. Né? Uma tradição fascista que tem dois aspectos. Tem um aspecto de um fascismo nativo, né? Que tem bases brasileiras, que vem com integralismo e com todos esses partidos e personalidades derivadas do integralismo. E temos também um fascismo importado, aquele que, ontem eu estava até discutindo isso com um colega da Rural, né, que deu origem ao Partido Nazista no Brasil, que foi o segundo maior partido nazista do mundo fora da Europa. Pelo menos se calcula em 30 mil militantes naquela população, isso era muito importante, muito forte, centrado em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né?
Ora, o que a gente vê nesse momento é que Bolsonaro conseguiu uma coisa que, por exemplo, as direitas espanholas, né, as direitas chilenas, as direitas na Alemanha, não conseguiram, que foi a unificação dessas diversas direitas sob um controle único dele, né? E ele conseguiu expressar da forma mais extremada, né, essa união das direitas aí. É interessante notar que desde a redemocratização de 1945 e 46, né, que o Brasil vem tendo, através de eleições diretas, né, a eleição de presidentes de centro-esquerda. Né? Na Quarta República, entre 1946 e 64, a única exceção foi Jânio Quadros, que não conseguiu terminar o mandato, não conseguiu governar. E da redemocratização de 85 para cá, né, eleito único foi o Collor, que também não conseguiu terminar o mandato. Todos os outros presidentes, né, Fernando Henrique, Itamar, etc., eram muito mais de centro-esquerda do que essa direita fascista que a gente vê aí hoje. Isso acendeu todos os alertas desses grupos para a necessidade de ter uma resposta eleitoral unívoca, unificada, né, de massa, que se diferenciasse dos golpes de Estado tradicionais sul-americanos ou latino-americanos. Tá? Então, o que a gente vê aqui é uma novidade. Isso tem sido também uma grande discussão, porque muitos colegas, né, muitos políticos, jornalistas, quando se fala em golpe de Estado, em ditadura, remete a 1964. Mas, na verdade, os estados de exceção são muito variados. Ele pode ser uma ditadura civil, pode ser uma ditadura militar, uma ditadura personalista, à la Perón, coisa assim, mas pode ser o fascismo. As ditaduras, normalmente, principalmente as ditaduras militares, elas não têm massa, elas não têm povo. O fascismo tem massa. É uma massa dispersa, fragmentada, com essa sensação de perda e de temor e um ressentimento muito grande contra tudo aquilo que é alteridade, tudo aquilo que é diferente. Seja o empoderamento das mulheres, de negros, de gays, etc. E tudo isso aparece como uma ameaça. Bolsonaro teve grande capacidade de unificar essas diversas direitas brasileiras. Em algum momento, o Exército imaginou que poderia controlar o Bolsonaro. Isso, de fato, não aconteceu. A gente viu que, logo de saída, 2 generais foram expurgados do governo. E ele mostrou que quem controla é ele. E o Exército se adequou a isso, inclusive sacrificando seus comandantes militares, né, a esse processo de unificação das direitas extremistas de tipo fascista com Bolsonaro. Chico, isso que você está falando sempre teve uma posição nossa, aqui inclusive do programa, que a gente já tem falado muito, e você certamente é parte disso, que a história do Brasil poderia ter sido diferente se nós tivéssemos lá atrás, ainda logo após a transição e o período de redemocratização da comunicação, não havia ainda um Congresso Nacional eleito, que se houvesse uma CPMI do golpe de 64, se a gente pudesse ter ido às entranhas do que aconteceu nos 21 anos de ditadura militar, talvez essa história golpista que nós estamos tratando aqui, ela poderia ter sido diferente, como foi na Argentina, como foi no Chile? Nós temos classicamente 2 tipos de transição para a democracia. As por colapso, em que o regime anterior entrou em colapso. Esse é o caso da Grécia, né? A Grécia dos coronéis, de Portugal, do salazarismo com Marcelo Caetano, né? É o caso da Argentina, quando os militares se desmancham depois da derrota nas Malvinas. E nós temos casos de transição por acordo, por pacto, por conchavo
que é o caso da Espanha, que levou o Partido Socialista, Partido Comunista Espanhol a aceitar a monarquia imposta por Franco, o do Chile, que continua até hoje com a Constituição feita pelo Pinochet, e não aprovou a Constituição, né? E o Brasil. O Brasil, o projeto de abertura política muito limitada, que não era essa república que está aí, era mais limitada ainda, ele foi claramente vencedor no governo Geisel em 1977, quando Geisel, né, controla um golpe de Estado que estava sendo preparado, né, pelo Silvio Frota, com auxílio do Augusto Heleno, que já estava lá, né, nesse momento ali. Então, a nossa transição durou, no mínimo, de 1977 a 1988. Né? E as lideranças, né, que foram para o governo eram, na maioria das vezes, começando pelo presidente da República, né, transformistas do partido da ditadura. Né? E essa democratização brasileira, por força do decreto da anistia de 79, né, copiado da anistia da Espanha de 77 e do Chile de 78, né, o decreto da anistia, o pacote de abril de Geisel, eles conformaram as instituições brasileiras. Essas instituições não foram, de maneira alguma, né, reformadas, né, e acabou se levando isso para dentro da Constituição. A Constituição que tem um erro, né? Esse é um ponto que nós, historiadores, discutimos muito, várias vezes acontece isso. A Quarta República Francesa tinha um erro constitucional, a República de Weimar tinha um erro constitucional, e a Constituição de 88 tem um erro constitucional, porque ela arma um sistema que é muito parecido com o parlamentarismo, mas opta, no final, pelo presidencialismo, deixando o presidente com pouquíssimas condições, né, de governo, de manter um governo estável. Né? Nós precisamos de uma reforma constitucional, mas nesse momento é melhor nem pensar, porque qualquer reforma vai ser pior do que a Constituição que está aí, né? Que mesmo esvaziada, ela é pelo menos um diploma legal de garantias. Então não vale nem a pena pensar nisso agora. Né? Mas, na verdade, dentro dessa transição pactuada, principalmente isso que a gente chama o Pacto de Minas Gerais, quando se reuniu Tancredo, Sarney, Marco Maciel, Fernando Henrique Cardoso, e lá na casa do Tancredo, eles chegaram à conclusão que a transição não deveria questionar a anistia, abrir auditorias da dívida externa, abrir processos por sequestro, tortura, ocultamento de cadáver, ou processos por corrupção. Né? Esse conjunto de coisas, né, é que pavimenta uma visão idílica da ditadura em comparação com a democracia. Ô Francisco, nessa pegada aí que você está trazendo, eu queria te perguntar o seguinte: você está falando exatamente da transição, do acordo político que foi realizado e deu origem ao artigo 142, mantendo a garantia da lei da ordem. Historicamente, independentemente da condição política, o nosso problema está na garantia da lei da ordem prevista no artigo 142, porque muita gente não entende isso. Como você vê isso? Olha, Jorge, eu estou terminando um texto agora para publicar com os colegas da USP, né? E eu operei uma diferença entre dois grupos de cientistas políticos, historiadores, sociólogos políticos. Uns que eu chamei de institucionalistas, que apontam para o Exército, para as Forças Armadas, mas o Exército em particular, né? Toda a fonte, né, de problemas e de resistência a pleno funcionamento da democracia e do Estado de Direito no Brasil. E um outro grupo, né, que eu chamei de societários, que consegue ver uma dinâmica muito intensa entre as elites brasileiras, elites econômicas, né, da justiça, do serviço público, com as elites militares. Né? O problema não é apenas
né, de um enquadramento dos militares, mas é um problema, né, de uma amplitude muito maior e que marca claramente o conservadorismo das elites brasileiras, né? Na verdade, as Forças Armadas elas têm o destaque porque é aquela parte da elite que é portadora da violência legal do Estado. Eles têm armas, e isso muda. Mas nós vimos, por exemplo, na magistratura, como uma elite da magistratura aplicou mecanismos, primeiro contra o governo de Dilma Rousseff e depois contra o Lula, né, golpistas, né, inteiramente golpistas, à revelia, né, de qualquer processo legal, né, verdadeiramente válido, né, perante a justiça. Então, essas elites, né, de funcionários, econômica, né, etc., ela se utiliza dos militares e da polícia, né, para fazer um trabalho para eles, né? A gente poderia até trazer para discussão o Félix Guattari, quando ele fala em fascismo molecular, né? Quer dizer, várias instituições se fascistizaram, embora o Estado de Direito esteja ainda vigindo. Mas o Estado de Direito finge que não vê que a polícia, que uma parte importante da clínica, uma parte importante das escolas, como as escolas cívico-militares, já se fascistizaram. Eu ia perguntar exatamente isso. O que há de comum nesses golpes anteriores, nesse clima que depois da vigência da Constituição, e até levando em conta uma preocupação da Norma Serra, que está nos acompanhando, o que há de elementos comuns que continuam intocados e que ainda representam uma ameaça à democracia brasileira? Ela pergunta aqui: ainda estamos dentro da tentativa de golpe, de tentativa de futuros golpes, de possibilidades de futuros golpes? Eu continuo achando que o golpe está em curso, né? O que a gente teve foi uma vitória importante, mas não uma vitória decisiva com a eleição do Lula, né? E que não mudou fundamentalmente o patamar. Veja que 8 de janeiro ocorre depois da posse do Lula, não antes da posse do Lula. Lembremos também que essas instituições estão trabalhando em direção ao golpe. Quando você vê, né, parlamentares de direita, de extrema-direita, tentando fazer o regulamento interno do Supremo Tribunal Federal, você vê claramente que continuam, eles localizaram no Supremo um baluarte de resistência, né, ao golpe do tipo que eles queriam. Em algum momento, o Supremo participou do golpe, mas agora, quando ele viu que o golpe pode se voltar e se voltou contra eles recuaram nesse processo. Não todos, mas a maioria recuou, né? Então, nós temos muita unidade entre aqueles vários pronunciamentos da Quarta República, entre 1945 e 64, os pronunciamentos e a extrema politização dos militares no regime civil-militar de 64, etc. Mas o que nós vemos aqui é novo, é diferente, porque é a possibilidade de ir ao poder sem o golpe, ameaçando o golpe, né, encenando o golpe para facilitar, então, através de mecanismos da Constituição, o 142, e que a gente já discutiu isso, o Folena já escreveu e publicou sobre isso, né? Quer dizer, o 142 ele não autoriza de maneira alguma nenhuma interpretação golpista nesse sentido. Inclusive, há leis complementares que mudaram, né, a redação do 142, feitas no governo de Fernando Henrique Cardoso. Note-se, Fernando Henrique, que foi parte da comissão que redigiu o 142, portanto, sabia plenamente as consequências dali, né? Mas as pessoas querem ler isso, né? Eu fiquei surpreso há pouco tempo em São Paulo, numa reunião, quando eu falei, não dá. Ele disse, não, porque está aqui escrito, você leu a lei complementar? Aí a gente apanhou a lei complementar. Ninguém tinha lido, e isso na esquerda, ninguém tinha lido a lei complementar, né?
Então, as duas. Então, na verdade, não é possível o golpe, mas é possível criar uma situação de caos, de medo, né, de frustração, de ressentimento, que favoreça, né, o retorno de uma forma fascistizante de governo. Né? Alguém do governo me perguntou se eu achava que o governo Lula ia dar errado. Eu disse, eu não tenho nem como achar o governo Lula dar errado. O governo Lula não pode dar errado. O governo Lula está condenado a dar certo, porque a opção ao governo Lula é tão ruim, é tão perigosa, né, que seria, dessa vez, um tsunami. Não levaria mais de um ano para acabar com toda a estrutura constitucional, o Estado de Direito no Brasil. Eles agora já sabem como fazer. E eles já têm acusações prontas e documentos prontos e uma versão, primeiro, de um passado idílico que nunca existiu na ditadura, né? E, em segundo lugar, essa coisa de que a primeira tese, não houve golpe em 8 de janeiro, foi uma armação do governo Lula, e 2, de que o Supremo não permite que os presidentes governem, que você tem que limitar o poder do Supremo, tal qual Netanyahu fez agora em Israel, né, nesse sentido. Então, e aqui eu queria pegar uma deixa também, quer dizer, uma coisa que eu me surpreendo no Brasil é como a direção política brasileira não lê o que está acontecendo no mundo, não lê a ameaça terrível que Trump e seus seguidores, quer dizer, esse verdadeiro golpe que deu nos Estados Unidos ontem, com o afastamento do presidente da Câmara, e tornou o país parado, acéfalo, né? O que está acontecendo na Turquia, o que está acontecendo na Argentina, o discurso delirante no sentido de uma psicose, né, clínica de Javier Milei na Argentina, né? Quer dizer, é preciso que a gente veja em que mundo nós estamos vivendo, né? Isso é muito importante nesse momento. Francisco, olha, você deu uma aula para a gente aqui, mais uma vez, como grande professor que é, né, Beth? E importante é que não só você ampliou o debate e ficou muito claro na primeira parte do nosso programa, Beth, o objetivo do tema de hoje, que era ver o envolvimento dos militares e a punição para eles. E a sua explanação deixou muito claro a participação dos militares na tentativa de golpe contra o governo do presidente Lula e, mais ainda, contra a democracia e contra o Estado de Direito como um todo. Então, Francisco, foi muito boa a sua participação. Você nos ajudou a ampliar esse debate e levando para essa questão mundial hoje, grave, que nos traz em razão da concentração de capital. Francisco, suas considerações finais aí para a gente. Eu lembro muito do meu chefe, né, durante alguns anos, no governo do Estado, Darcy Ribeiro, que falava que o fracasso da educação no Brasil é um projeto. Né? Foi feita para fracassar, né, nesse sentido. Né? Eu diria que nós estamos vivendo uma situação muito parecida na segurança pública, na segurança cidadã. A falência da segurança cidadã no Brasil é um projeto do fascismo. Né? E eles já contam, né, com as polícias. Né? As PMs do Brasil estão altamente fascistizadas. Né? Quadros da Polícia Civil, quadro das guardas municipais, né? Quadros dessas guardas de vigilância que formam um exército pelo menos 4 vezes superior ao exército brasileiro. Né? Esse processo de fascistização ele está caminhando, né? E, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não começa com um golpe de Estado, né, que vai fascistizar a sociedade para baixo. Ele termina, né, na mudança do Estado. Né? Ele se fascistiza de baixo para cima, e essa é a novidade histórica. Eu acho que tudo que está acontecendo, inclusive essa tragédia da madrugada de hoje, é uma forma de dizer que não viveremos em paz e dignamente se não num Estado forte com uma tutela militar.
Francisco, antes da gente terminar, a gente sempre, eu sei que já eram as considerações finais, mas a gente sempre coloca uma visão, não que a gente queira que o desenho do futuro seja o desenho dos nossos desejos, né? Mas como é que a gente começa a resolver? Há uma proposta numa conferência de segurança pública que possa ter a participação da sociedade civil. Como é que você classifica uma possibilidade da gente começar, pelo menos, que a gente sabe que esse processo é longo, como que a gente começa a virar essa chave? Acima de tudo, se organizando e tornando claro que sem a participação popular, sem pressão popular, ou repetindo as palavras do Lula, criticando o governo para que o governo possa acertar, né, nós não vamos chegar a parte alguma. Esse governo tem que dar certo. A alternativa é tão ruim que ele tem que dar certo de qualquer maneira. E isso não depende do Lula, não depende dos ministros do Lula exclusivamente. Isso depende da ação de todos nós. Muito bom, Francisco. Muito obrigado por estar conosco até agora. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Fica o convite para vocês. Na próxima semana estamos aqui para debatermos um outro tema de interesse nacional, da soberania e do desenvolvimento. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, Chico. Obrigada, Obrigado a Jorge. vocês. Obrigado.